capítulo 8. Como os irmãos sabem, nós estamos fazendo um estudo onde nós estamos detalhando ponto a ponto o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8. Nós sabemos que já estamos quase finalizando, são apenas 12 capítulos, e é de suma importância que nós possamos pegar de forma sequencial para que fique melhor o nosso entendimento. Nós falamos sobre o capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 6, basicamente, Salomão, ele tende a ver a vida como apenas degraus, onde ela vai descendo e cada vez fica pior a situação. No capítulo 1, ele faz questão de frisar que tudo é vaidade e nada além de vaidade. No capítulo 2, literalmente, Salomão chega à conclusão de que não há nada que traga satisfação na terra. Ele tenta de todas as coisas, mas ele percebe que sem Deus não há solução. No capítulo 3, ele diz que tudo há um tempo determinado para Deus debaixo do sol. Há um propósito para todas as coisas debaixo do sol e não tem como fugir disso. Está tudo decretado por Deus. No capítulo 4, ele fala sobre o desespero da solidão, o desespero de estar só. No capítulo 5, Salomão faz questão de frisar que nós devemos ter reverência ao entrarmos na casa de Deus. Fala sobre a loucura dos votos precipitados. E no capítulo 6, Salomão fala sobre a ruína de um homem a qual Deus deu tudo, mas não permitiu de gozar nada. Onde ele diz que até um aborto é melhor do que esse homem. No capítulo 7, então, Salomão faz questão de descrever sobre algumas coisas da vida. Ele faz uma comparação entre a loucura e a sabedoria, frisando que é de suma importância buscarmos a sabedoria em detrimento da loucura, porque muito melhor do que possuirmos algumas coisas é o homem ser. Melhor do que o perfume mais caro é então um bom nome. Melhor do que estar na casa de festa é estar na casa do luto. Melhor, como ele faz questão de frisar, é a mágoa do que o riso. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do sensato. E por aí vai. E no capítulo 8, nós vamos pensar sobre algo de extrema importância no mundo ao qual vivemos hoje. O capítulo 8, ele fala sobre um rei, mas ele fala sobre um rei injusto. E ele fala sobre a corrupção que há no mundo, a corrupção que há na terra. Sobre algumas coisas que nós não temos como escapar nesse mundo. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. E mais uma vez, vamos orar, vamos falar com Deus. Sei que Deus já tem falado ao teu coração, mas vamos pedir que o Senhor abra ainda mais o nosso entendimento, para que possamos entender a sua santa e gloriosa palavra. Amém, irmãos? Oremos. Pai, obrigado porque tu és santo, tu és justo e tu és poderoso. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações nessa noite, assim como o Senhor já tem falado através dos louvores. Te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor venha abrir as nossas mentes, que as nossas mentes possam estar cativas em Ti. Que possamos colocar, Senhor Deus, de lado agora todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações, tudo aquilo, ó Deus, que muitas vezes traz inquietação à nossa mente, que nesse momento nós possamos colocar de lado e possamos colocar os nossos pensamentos tão somente no Senhor, que a nossa, Senhor Deus, a nossa fé, a nossa justiça, que a nossa vida possa estar pautada tão somente naquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós na Tua santa palavra. Pai, aplica a Tua palavra aos nossos corações, para que possamos aprender de Ti todos os dias das nossas vidas, no nome de Jesus, amém e amém. E se você puder, em reverência à palavra de Deus, quero convidá-lo a se colocar em pé, para que possamos ler o texto sagrado. Diz assim, Eclesiastes capítulo 8, a partir do verso 1. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má. Porque ele faz o que bem entende, porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é
grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para homem nenhum coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio, que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Amém? Podeis assentar. Queridos, esse é um texto que todos nós precisamos refletir. Esse é um texto que todos nós precisamos sempre estar meditando. Quem há como sábio? Quem é que conhece todas as coisas desse mundo? Por mais que nós gostaríamos de conhecer tudo que se passa nesse mundo, nós não sabemos. Nós não temos o controle de todas as coisas, nós não sabemos todas as coisas. Nós não temos controle sobre aquilo que nos sucederá, nem sequer amanhã, nem tampouco daqui a 1 minuto ou a 1 milésimo de segundo. Nós não temos o controle de nada. E a pergunta é: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? Quem pode dizer que sabe as coisas? Quem tem entendimento como uma pessoa sábia para conhecer todas as coisas? Nós sabemos que essa é uma pergunta que Salomão faz, porque ele chega a essa indagação sabendo que não há uma resposta. Não há como entendermos todas as coisas. Existem pessoas que até hoje estão apegadas a uma filosofia de 2000 anos atrás, tentando entender um pensamento de um filósofo daquela época, e ele chega à conclusão que se faz um mestrado, um doutorado ou um pós-doutorado em cima de um pensamento de um filósofo, mas ele sabe que aquele filósofo não tem o conhecimento sobre todas as coisas. A filosofia então ela é vã, ela não tem explicação para tudo. Eu já falei aqui que não adianta você procurar uma explicação na astrologia, na numerologia, não adianta você consultar cartas, tarô, você ler o seu signo ou pedir a alguém que ler a sua mão, não adianta. Ninguém sabe discernir aquilo que nos sucederá. Ninguém conhece todas as coisas, ninguém tem um controle de todas as coisas. Debaixo do sol aqui, humanamente falando, ninguém sabe de nada. Sabemos muito pouco. E a pergunta é: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? E aqui, o sábio Salomão, se eu posso dizer assim, ele começa a afirmação: a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. O que Salomão está dizendo aqui, que muitas vezes nós precisamos ter sabedoria para que nós não nos tornemos irritantes, insensatos, soberbos, para que nós possamos descansar nas nossas próprias respostas. Queridos, nós precisamos entender que aqueles que são sábios descansam em meio aos problemas, descansam em meio às guerras. Tem guerras que nós não vencemos simplesmente no debate,
Não vencemos certas guerras xingando, discutindo, batendo em alguém. E Salomão está dizendo exatamente disso. Quando há sabedoria, há leveza. Quando há sabedoria, quando há entendimento, nós ficamos leves, nós não ficamos presos a tantas coisas que o mundo tenta nos agarrar hoje em dia. Muitas pessoas hoje estão agarradas às suas convicções filosóficas, ao seu conhecimento de mundo. Mas aqui ele está falando que o sábio então é aquele que descansa, é aquele que é leve nas suas decisões. É aquela decisão que muitas vezes você toma ela e você fica em paz, sabendo que foi a melhor coisa a ser feita. É muitas vezes aquela situação que você não revidou, aquela situação que você evitou, que você poderia ter evitado e você percebe depois que você poderia ter evitado algo e não evitou. Você percebe que você foi tolo, você percebe que você foi ignorante, você percebe que lhe faltou sabedoria porque você poderia ter agido de forma diferente. E quantas vezes nós precisamos errar para aprender? E Salomão está dizendo exatamente sobre isso. A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Nós precisamos aprender que essa sabedoria, ela precisa ser leveza em nós. Aí ele diz, olha, eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Aqueles que estão debaixo de autoridade não podem ir contra a autoridade instituída. Sabia disso? Se você aceitou um cargo onde você está abaixo da autoridade de alguém, você não pode ir contra essa pessoa. É isso que Salomão está dizendo. Mesmo que o rei seja injusto, mas você não pode ir contra ele, mas você não pode lutar contra ele. Quando o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo falando sobre autoridade, lá em Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13, se você quiser acompanhar comigo, o apóstolo Paulo ele escreve da seguinte forma, Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. O versículo 3 ele diz, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Observe que o apóstolo Paulo faz questão de dizer no verso 4, que a autoridade é ministro de Deus. Ministro quer dizer serva de Deus. A autoridade então ela é usada por Deus. O Senhor coordena a autoridade, e o Senhor é a autoridade superior, que Ele coordena todas as coisas. Por isso ele diz, não tema a autoridade. Se você não quer temer a autoridade, faz o bem, não tema a autoridade, porque a autoridade ela só vai ir contra aqueles que ferem as suas leis, só contra aqueles que fazem aquilo que a autoridade desaprova. Por isso a autoridade ela exercerá o braço de justiça, se referindo ao uso da espada. Assim faz a autoridade. Portanto, nós não podemos lutar contra aqueles que são mais fortes do que nós. Nós não podemos lutar contra aqueles que são superiores a nós. Se você aceitou a superioridade de alguém, não vá contra ele. É a mesma coisa que você trabalha numa empresa e o patrão lhe dá uma ordem e você diz que não vai fazer. Você está indo contra a autoridade do seu patrão. Você é servo dele. Você precisa obedecer à sua autoridade. Aquele que tem mais força sempre ganha. E aqui o que ele está se referindo a esse rei, mesmo que esse rei seja injusto, mesmo que esse rei seja corrupto, mas você tem que saber a hora certa de agir. E tem muitas pessoas que acabam agindo da forma errada, na hora errada. E o que Salomão está dizendo, olha, não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. O rei faz aquilo que quer fazer, o rei faz aquilo que lhe compete fazer. A autoridade desse mundo não está sobre o nosso comando. Nós não temos controle sobre todas as coisas debaixo do sol. Nós muitas vezes queríamos ter o controle sobre tudo, mas nós não temos.
Nós estamos sujeitos à autoridade. E nós precisamos obedecer às autoridades, mesmo que muitas vezes essa autoridade, ela seja uma autoridade corrupta, ela seja uma autoridade que ela venha exercer sobre nós. Nós precisamos observar, porque ele diz, olha, não te apresses em deixar a presença dele. Tem pessoas que querem fazer as coisas do seu jeito, da sua forma. Tem pessoas que simplesmente às vezes não querem abandonar o seu emprego, abandonar a sua vida, abandonar o seu posto de trabalho, porque muitas vezes foram feridos, foram magoados, porque muitas vezes o chefe foi duro demais. O chefe falou de forma muito grossa, mas entenda, você deve respeitar as autoridades constituídas. Você deve respeitar o rei. Você deve saber a que tempo você entra na presença e a que tempo você sai da presença dele. E aí ele está dizendo, olha, e nem te apresses em fazer coisa má, porque ele faz o que bem entende. Não trame o mal contra a autoridade. Não trame o mal contra o rei. Não trame o mal contra aquele que está acima de você. Simplesmente obedeça à autoridade. No versículo 4 ele diz, olha, porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O que ele está dizendo aqui é que às vezes você precisa esperar o momento certo de agir, a hora certa de agir, o tempo certo de agir. É isso que ele faz questão de frisar lá no capítulo 3, dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo determinado para o dia do nascimento, para o dia da morte. Há um tempo de sofrer, mas há um tempo de se regozijar e de se alegrar. Há um tempo de amar, há um tempo de odiar. Então ele começa dizendo que há um tempo para todas as coisas, da mesma forma que há um tempo determinado para que você possa agir em uma determinada situação que você está vivendo. O coração do sábio saberá a hora certa e a maneira certa de agir. Você precisa ter esse coração sensato. Você precisa ter esse coração que sente o momento certo e sabe a hora certa de agir. Porque ele diz, olha, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que se pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como tal, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Eu acho muito interessante quando nós lembramos da história de José no Velho Testamento. A Bíblia faz questão de dizer que José, ele não fez nada. Ele não fez nada para ser o mais querido do seu pai. Simplesmente quando ele nasceu, nós sabemos que ele era aquele filho, aquele fruto daquela mulher que Jacó mais amou. A mulher que Jacó trabalhou 14 anos para que ele pudesse ter. Observe que ele trabalhou 7 anos para ter essa mulher. O sogro vai e diz, não, entrega a mais velha. Depois Jacó falou, não, mas não foi essa. Ele vai e trabalha mais 7 anos, pega a sua mulher, a Raquel. E ali então nós sabemos que já mais na sua velhice nasce José. O seu pai o ama, ele era o querido do pai. Agora ele então tem uns sonhos, e nesses sonhos ele se via como aquele que administrava todas as coisas. Era simplesmente o sonho, onde a Bíblia faz questão de dizer que o seu feixe ficava em pé e os outros feixes dos irmãos ficavam todos se curvando para ele. Logo em seguida ele tem um sonho onde o sol, a lua e as estrelas se curvam diante dele. Mas logo depois ele vai parar aonde? No Egito. Ele é vendido como escravo, é lançado então dentro de um buraco. Os seus irmãos o vendem como escravo. Mas só que quando ele chega no Egito, ele tinha um sonho. O Senhor já havia falado através do sonho que ele seria alguém grande. E aí Deus manda ele para onde? Para o Egito. Para a casa de quem? Potifar. Ele aprende a administrar o quê? Recursos. Potifar era um cara rico. Ele aprende então a administrar bens, a administrar riqueza. Logo em seguida então esse mesmo José, ele vai para onde? Na cadeia. E na cadeia ele vai aprender a administrar o quê? O caos, os problemas, as tempestades, as dificuldades. Mas observe então, queridos, que se passaram 13 anos. 13 anos. E aí, um belo dia do nada, José então é convidado à presença do rei. E na presença do rei, pasmem, ele revela um sonho.
E esse sonho incluía uma administração ferrenha. Ele então, através daquele sonho, ele saberia que viriam 7 anos de muita fartura e 7 anos de escassez. E qual foi a escola de José? Um período na casa de Potifar e um período na prisão. Mas seria muito mais fácil, é isso que Salomão está dizendo aqui, se alguém tivesse dito, olha, se Deus tivesse dito, alguém tivesse revelado a ele, José, você vai passar um período na casa de um rico aprendendo a administrar recursos e vai passar um outro período na prisão aprendendo a administrar escassez. É isso que ele está querendo dizer aqui no versículo 7, porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que o lhe declare. Ninguém pode nos dizer do nosso futuro, do nosso amanhã. E aí um belo dia, José revela o sonho do padeiro e do copeiro. Ele então é chamado ao Egito, e ele então revela o sonho de Faraó. Agora imagine, queridos, um homem que estava na prisão, condenado. Simplesmente esse sonho foi tão revelador, esse sonho foi tão impactante, esse sonho então mexeu com as estruturas do Egito, que Faraó simplesmente arranca o anel do seu dedo e fala, coloco como administrador de todas as coisas. Assim é o mundo, nós não sabemos. Agora imagine o conselho do Egito. Imagine então você ver um homem ou uma criança que você viu crescer e não era ninguém, e de repente do nada aparece-lhe uma oportunidade que muda toda a sua vida. Assim é o mundo debaixo do sol. Nós não temos controle sobre todas as coisas. Às vezes você pode estar passando por um período de longa escassez aqui, mas de repente do nada Deus te chama e te coloca uma situação onde você percebe que a sua vida muda. Assim é o tempo debaixo do sol. Mas às vezes vem o oposto. Você está em tremenda fartura, como José estava na casa de Potifar. E aí vem a prisão. Se alguém pudesse dizer, não, José, a prisão vai ser 2 anos, depois você vai ser administrador do Egito, não seria muito mais fácil para José? Às vezes você está vivendo um momento hoje de tensão, um momento de preocupação, um momento de dificuldade, mas você não sabe o que acontecerá amanhã. É por isso que lá no capítulo 7 ele faz questão de dizer que nós devemos viver cada dia. Ele frisa lá no versículo 14 e 15, onde ele diz assim, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. O Senhor fez tanto o dia mau quanto o dia bom, por isso nós precisamos nos regozijar e nos alegrar dele. E assim é o coração do sábio. Ele diz, olha, no verso 8, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem o poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. E às vezes há situações nas nossas vidas que muitas vezes nós queríamos que alguém nos tirasse da situação que estamos vivendo, porque alguém tem controle sobre as nossas vidas para tentar nos arruinar. Às vezes as pessoas só querem o seu mal, às vezes a pessoa só quer a sua ruína, às vezes ela exerce até um controle, uma autoridade sobre a sua vida, porque ela quer te arruinar. Mas ainda assim, queridos, nós observamos a situação de José. Os seus irmãos queriam arruiná-lo. E aí imagina aquela cena, veio o período de fartura, agora veio o período de escassez. E quem vai para o Egito pedir comida? A família de José, os seus irmãos e o seu pai. E agora imagina a cena, ele não pôde ser reconhecido por causa de toda aquela parafernália do Egito. Até que então ele se revela quem ele era. Porque ali se estava cumprindo aquilo que o Senhor havia revelado a ele há 20 anos atrás. Porque ali já havia passado 13 anos, onde ele foi consagrado ali como administrador, e depois já tinha passado 7 anos de fartura, e agora já estava no período da escassez, já tinha mais de 20 anos que ele não via os seus irmãos, por isso nenhum o conheceram, ainda mais da forma que ele estava. Observe, queridos, que às vezes um homem tem um controle sobre a sua vida, e às vezes você acha que é para arruiná-lo, mas às vezes Deus está te preparando
para aquilo que o Senhor tem reservado para você, e Ele precisa aperfeiçoar você, e Ele precisa então trabalhar em você, e Ele precisa então forjar em você um novo homem, uma nova mulher, porque não existe nada fácil aqui debaixo do sol, nada é fácil. E aí ele começa a dizer no versículo 10, assim também vi os perversos receberem sepultura. Aqui ele fala das desigualdades da vida. Observe que nem tudo é como a gente quer e nem tudo é como a gente sonha. Quando ele diz, olha, assim também viu os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo do que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem, também isto é vaidade. Na versão NVI você vai entender esse texto melhor, porque ele faz questão de dizer, olha, eu vi os perversos ao serem sepultados na cidade, ainda naquela mesma cidade, depois de terem feito tantas coisas ruins, serem elogiados pelos homens. E aí ele diz, olha, eu vi aqueles que eram bons, aquele que era justo, aqueles que faziam bem, serem sepultados e serem esquecidos pelas pessoas. Então aqui ele começa a dizer que não há como você definir as coisas debaixo do sol. As coisas nem sempre é como a gente quer debaixo do sol. Às vezes você vai ver um justo pagando pelo aquilo que o ímpio fez. Às vezes você vai ver um ímpio recebendo aquilo que um justo deveria receber. Ou seja, há desigualdades na terra. Há um desequilíbrio na terra. Nem tudo é como a gente quer. De repente, uma armadilha que estava preparada para um ímpio, um justo cai nela, mostrando que às vezes tem coisas que não estão sobre o nosso controle debaixo do sol. No versículo 11 ele diz, olha, visto que não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, por se demorar, por se prolongar a justiça de Deus, a tendência é que o coração do homem acabe se desviando ainda mais da presença do Senhor. Se desvie. Observe então que ele faz questão de frisar no versículo 12, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que o temem, a Deus, mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Às vezes nós observamos as coisas ruins acontecendo e dizemos, olha, Deus não se importa com isso, Deus não se preocupa com isso. É como se nós estivéssemos olhando tudo à nossa volta e dizemos o que Deus está fazendo. Será que Deus não vê a injustiça? Será que Deus não está vendo os políticos se corrompendo? Será que Deus não está vendo aqueles que deveriam lutar pelo pobre, agora estão roubando o pobre, estão saqueando o pobre? Será que Deus não vê tamanha injustiça na terra? Muitas vezes nós questionamos isso em Deus. Deus, até quando esses corruptos ficarão no poder e se apoderarão de tudo aquilo que muitas vezes deveria ser estendida aos pobres e aos necessitados? Mas nós queremos que a justiça seja feita debaixo do sol. Mas é impossível. O profeta Malaquias no capítulo 3, a partir do versículo 13, se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, olha o que ele diz. Malaquias capítulo 3, a partir do verso 13, ele diz, olha, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Perdão, irmãos, estou lendo o texto errado. Malaquias 3, uma página que pula. 3, 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou? Temos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ele diz, olha, ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. O verso 16 ele diz, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seus filhos que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus
e que um não serve. Observe que ele está dizendo, olha, vai chegar o tempo onde você verá literalmente acontecer a diferença entre o justo e entre o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E em Malaquias, no capítulo 4, versículo 1, ele diz, olha, pois eis que vem dia, e arde como fornalha, onde todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes restará, ou não lhes deixará, nem raiz, nem ramo. Se referindo ao ímpio, a vida do ímpio é como um vapor, é curta. O ímpio então não vai gozar de todas as benesses de Deus. Por isso que Salomão está dizendo, ei, o que é melhor? Ser bom ou ser mal? O que é melhor, servir a Deus ou não servir a Deus? E nós precisamos entender que mesmo mediante as dificuldades, que mesmo mediante as lutas, você precisa servir ao Senhor, você precisa seguir ao Senhor, você precisa andar em novidade de vida, você precisa estar na presença do Senhor. O que é melhor, servir a Deus ou servir ao mundo, ou servir ao diabo? Nós precisamos escolher verdadeiramente aquilo que é mais importante para nós, porque às vezes você pode dizer, olha, servir a Deus não é fácil, tem luta, tem perseguição. O Salmo 73, que é conhecido como o Salmo de Asaf, ele faz questão de dizer acerca disso. Ele estava desesperado, ele ficou questionando a Deus, Deus, será que o Senhor não vê? E ele faz questão de declarar, queridos, observe como ele escreve ali, nesse Salmo 73, algo que muito nos chama a atenção, onde ele apela desesperadamente ao Senhor, para que o Senhor possa trazer uma solução para ele. Ele começa a dizer, olha, no verso 3, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilha das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Então ele está dizendo, olha, os soberbos, os ímpios, é como se ele estivesse dizendo, Senhor, o crente, o teu servo, às vezes adoece, padece por necessidade, fica desempregado, sofre, é afligido pela alma, muitas coisas que ele quer fazer, ele não pode fazer por conta da santidade, por conta de estar na tua presença. Aí ele diz, olha, mas eu vejo os ímpios, Senhor, os ímpios prosperam, os ímpios compram carro novo, compram casa nova, compram mansão. Os ímpios fazem tudo aquilo que eles querem fazer e nada acontece com eles. O corpo deles são saudáveis, eles vivem muito. É como se Asaf estivesse dizendo aqui, Senhor, olha o que acontece com esse povo. E a Bíblia faz questão que ele dizer que ele quase se desviava ao olhar a vida dos ímpios. Então nós precisamos entender, será que o crime compensa? Será que ser ímpio compensa? Quando nós observamos que o ímpio tem vida curta, o tempo deles é determinado por Deus, vai chegar um tempo que o Senhor vai julgar o seu povo, e é por isso que nós sabemos que o crime não compensa. Mas tem gente que acha que o crime compensa, tem gente que acha que compensa ser mal, que compensa ser pecador, que compensa não ter preocupação com nada e fazer tudo aquilo que vem à mente. Mas ele não percebe que o Senhor há de julgar, que vai chegar um tempo em que nós seremos julgados por Deus e nós precisamos estar preparados, porque aí você verá a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. No versículo 14, ele faz questão de dizer, ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Queridos, não se preocupe quando vier a dificuldade, não se preocupe quando vier a calamidade. Às vezes você vai ver um justo pagando por algo que ele não cometeu, vai acontecer. E às vezes aquele que deveria ser punido, estar atrás das grades, vai estar solto, dando risadas, dando gargalhadas, daquele em qual muitas vezes ele ofendeu, ele maltratou. Mas nós precisamos descansar em Deus, porque isso é vaidade.
Isso passa, é como um sopro, é algo vazio, não é duradouro, não é eterno. E no versículo 15, então, ele fala sobre a limitação da razão, onde ele diz, olha, então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol, do que comer, beber e alegrar-se. Por isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Queridos, o homem precisa aprender a fazer isso. O homem precisa aprender a viver. O homem precisa aprender a curtir a vida. A nossa vida é curta, é como um vapor. Nós estamos aqui hoje, amanhã nós não sabemos. Mas por que às vezes as pessoas não conseguem se divertir, as pessoas não conseguem se alegrar, as pessoas não conseguem viver, as pessoas não conseguem esquecer os problemas e focar na vida? A vida é tão maravilhosa, a vida é tão bela, a vida é tão especial, mas às vezes nós nos preocupamos tanto com os problemas, tanto com as calamidades, tanto com as situações que acontecem em nossa volta, que nós não conseguimos viver. Salomão está dizendo, ei, aprenda a viver, aprenda a ser feliz, aprenda a sorrir, aprenda a se alegrar, esqueça os problemas. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, mas você não pode deixar de viver porque você tem um problema. Você não pode deixar de sorrir porque alguém te magoou. Você não pode deixar de se alegrar porque muitas vezes as coisas não estão da forma que você quer. Salomão faz questão de dizer de forma muito clara, olha, não há coisa melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Alegre-se, seja feliz, seja próspero, se divirta. Queridos, às vezes comer, quando fala aqui de comer, não quer dizer que você vai inventar certas modas ou escolher coisas caras para comer, não. Às vezes pode ser um pão com ovo, um macarrão com sardinha para quem gosta, né? Fazer um churrasquinho, uma coisa simples. Não está falando aqui que você tem que inventar certas coisas para poder ser feliz, não é isso. Tem irmãos aqui na igreja que eu já percebi, a coisa que ele mais gosta de fazer é um churrasquinho, convidar os amigos ali. Pode ser churrasco de asa de frango, não tem problema, linguiça, qualquer coisa que você tiver lá. Não precisa ser aquela picanha, que muita gente sabe, churrasco só se for de picanha, só se for de alcatra. E agora com o preço que está a picanha, né? Aí fica difícil. Mas muitas vezes é você comer aquilo que você gosta. Quem sabe uma farofinha aí, não é? Uma coisa simples. O que Salomão está dizendo é que você precisa se alegrar, você precisa ter prazer naquilo que você está fazendo. Às vezes não adianta você comer um bife suculento, mas você não está feliz. É melhor você comer um ovo frito e estar feliz, do que comer a comida mais especial do mundo, mas estar com seu coração triste, mas está guardando ódio no coração, mas está rancoroso com a vida, não ter prazer com nada. Eu não sei se vocês já viram aquelas fotos onde as crianças brincando ali na terra, na lama, onde não tinha os brinquedos sofisticados que tinham hoje, mas aí quando chovia, descia então por um barranco, saía escorregando ali, e fazia do barranco um toboágua e caía dentro do mar, feliz. Era aquilo que eles tinham e viviam felizes. Às vezes aquela criança que não tinha uma bola, mas inventava alguma coisa para jogar futebol, porque estava feliz. Mas tem outros que têm tudo e não são felizes. Tem outro que abre a geladeira e pode escolher o que comer, mas parece que nada agrada. Por quê? Porque o coração está triste, porque a alma está amargurada, porque quando olha só vê dificuldades à sua volta. Então o que Salomão está dizendo, ei, alegre-se, coma, beba, alegre-se, aproveita, porque isso o acompanhará todos os dias da sua vida. Eu não sei que coisa terrível, irmãos. Eu não sei se você já presenciou alguém que de repente não pode mais comer, e às vezes tem que botar uma sonda na barriga. E aí a pessoa tem que preparar aquele material, aplicar ali, para poder se alimentar, para poder conseguir viver mais um tempo. E às vezes ele poderia comer, ele poderia se fartar, ele poderia comer tantas coisas, mas ele se priva de algumas coisas. Porque às vezes alguém vai dizer, não, porque você está acima do peso. Que se dane, seja feliz, aproveite, não seja um modelo que o mundo gostaria que você fosse, não seja aquele padrão de mulher ou aquele padrão de homem que as pessoas gostariam que você fosse. Seja feliz,
Seja feliz com aquilo que você tem. E o que Salomão está dizendo é isso. No verso 16 ele diz, olha, aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono aos seus olhos. Ele está dizendo aqui que ainda que o homem fique de dia e de noite, ainda que o homem não venha dormir, ele não consegue entender aquilo que Deus faz debaixo do sol. Ele não consegue entender, ele não consegue ter o conhecimento da sabedoria, ele não consegue saber todas as coisas a qual ele gostaria de saber. Não adianta você perder o sono querendo saber aquilo que vai lhe suceder amanhã. Nós não temos o controle sobre o amanhã. Quantas pessoas vivem ansiosas, preocupadas com o amanhã? E se eu perder o emprego? E se eu adoecer? E se eu levar um tombo? E se eu quebrar um braço? E se eu machucar? E se eu me divorciar? E se meus filhos forem embora e me deixar só? Quantas vezes as pessoas têm N preocupações na sua vida? Perdem o sono, preocupados. E o que muda na sua vida? Nada. Nada muda na sua vida. Por isso que Salomão está fazendo questão de dizer, ainda que você aplique a conhecer a sabedoria e ver o trabalho que há sobre a terra, não tem como saber. Não tem como saber todas as coisas. No versículo 17 ele diz assim, ó, então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que haverá a conhecer, nem por isso poderá achar. É impossível você conhecer e saber todas as coisas nesta vida. É impossível você ter a sabedoria para poder ditar tudo aquilo que vai acontecer na sua vida. O que ele está dizendo, não adianta. Não adianta essa loucura do homem querer saber todas as coisas. Para onde vai todas as coisas? O que eu vou fazer com todo o conhecimento e com toda a ciência do mundo? Não adianta. Você não é capaz de descobrir. O sábio não é capaz de descobrir. Ainda que o sábio venha dizer que ele vai buscar, que ele vai conhecer, que ele vai experimentar, ainda assim ele não é capaz de saber todas as coisas. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Observe que nos primeiros 6 capítulos, Salomão, tudo que ele fala, ele diz, olha, nada disso tem valor, nada disso tem proveito, nada disso eu posso ser feliz. E agora no capítulo 7, capítulo 8, Salomão começa a caminhar para uma mensagem de esperança, para uma mensagem de encorajamento, onde ele diz, olha, não adianta, nada que você venha fazer, Deus está no controle de todas as coisas. É Deus quem sabe de todas as coisas. É Deus quem conhece a sua vida e sabe exatamente como deve ser a sua vida. E você precisa se agarrar nisso, que o Senhor sabe de todas as coisas. Você precisa ter prazer na sua vida. Você precisa ter prazer em viver. Você precisa se amar mais. Levantar cedo, olha no espelho, contemple o seu rosto. Agradeça a Deus pela forma que Ele te fez. Agradeça a Deus por tudo que você é. Agradeça a Deus porque você tem o que comer, o que beber, o que vestir. Agradeça a Deus pela vida que Ele tem te dado. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem proporcionado a você. E não fique desesperado com o amanhã. Não fique preocupado com aquilo que você não conhece e nem vai conhecer. E nenhum homem na face da terra, debaixo do sol, pode conhecer todas as coisas. Nenhum deles vai conhecer tudo. Não adianta a ciência especular, os filósofos, não adianta inúmeras teorias, como nós já vimos aí. Você precisa descansar em Deus e saber que Deus está no controle de todas as coisas. É Ele quem coordena a história e tudo está sob a direção dEle. Amém? Nós vamos ouvir um louvor agora. E nesse momento, você pode refletir acerca da sua vida. E se algo te preocupa, eu quero que você lance a sua preocupação diante do Senhor. Assim como nos diz Salomão, nós não temos o controle. Não existe sábio, não existe ninguém que pode discernir essas coisas. Mas tão somente o Senhor tem um controle sobre todas as coisas.
Graça e paz, irmãos. Amém? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que tudo vai passar. As palmas é para Jesus, amém? Amém, irmãos? Então nós precisamos descansar na soberania de Deus. Precisamos confiar mais no Senhor. E que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração. Viver nesse mundo nunca foi fácil. Termos sabedoria para que possamos conquistar aquilo que nós almejamos nunca foi fácil. Mas lembre disso, o homem precisa estar debaixo de uma autoridade. O homem não pode se rebelar contra aquele que está acima dele. Não pode. Nós não sabemos o destino de todas as coisas, o final de todas as coisas. Somente Deus sabe. Se algum dia na sua vida você foi injustiçado ou se sentiu injustiçado, coloque nas mãos do Senhor, porque isso faz parte da vida. Você vai ver situações como essa acontecendo o tempo todo, como a Bíblia diz. Às vezes aquilo que um justo recebe era o ímpio que devia receber. E aquilo que o ímpio recebeu era o justo que deveria receber. É isso que o texto diz. Mas entenda, no tempo de Deus, Deus julgará todos
tanto o ímpio quanto ao justo. O ímpio já tem o seu lugar determinado. Por isso, se alegre, meu irmão. Seja feliz, come, bebe e se alegre-se, na certeza de que Deus é que tem cuidado de você. Amém? Vamos colocar em pé? Eu quero lembrá-los que neste domingo, nós temos a nossa escola bíblica dominical a partir das 9 horas. E às 18 horas, meus irmãos, nós teremos o nosso culto. E teremos uma apresentação dos jovens, então venha. Nós estaremos celebrando também a Páscoa nesse domingo, né? E neste domingo e no próximo domingo, com o coral. Nesse domingo, a apresentação dos jovens e no próximo domingo, com o coral da igreja. Então participe, convide muitas pessoas para estar conosco. E o mês de maio também já está chegando aí. Nós iremos celebrar o mês da família. Então nós precisamos orar muito pelas nossas famílias. Nós sabemos que a intenção do diabo é destruir as famílias. Mas Deus tem preservado o nosso lar, a nossa casa. Então nós precisamos orar. Então vai ser um mês todo, uma série de mensagens falando sobre família, sobre a presença de Deus em nosso lar. Amém? Estenda as suas mãos, vamos orar. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora do nosso Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua igreja, seja sobre os teus filhos, seja sobre o Israel de Deus espalhado pela face da terra, e nos dê uma semana de vitória, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E lembrando também aos irmãos que no dia 23 nós temos a delivery de pizza. Então se você ainda não comprou seu convite, compre, você estará investindo no ministério infantil da igreja. Amém? Depois de uma oração silenciosa estamos encerrados.